Fala torcedor rubro-negro. Hoje o vídeo vem com uma bomba que promete agitar a nação. Flamengo planeja uniforme revolucionário para 2026. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é algo que pode mudar para sempre a maneira como o mundo vê o Mengão. Imagine, torcedor, um uniforme que não seja apenas roupa de jogo, mas uma experiência completa, uma extensão da história e da identidade do Flamengo. Estamos falando de algo revolucionário, que une tecnologia, design futurista e paixão rubro-negra de forma nunca antes vista no futebol brasileiro, e possivelmente no mundo. Os rumores indicam que a diretoria do Flamengo já está em conversas com fornecedores globais de ponta, explorando materiais inteligentes que reagem ao calor do corpo, à luminosidade do estádio e até ao clima emocional da torcida. Sim, torcedor, a especulação é de que o uniforme poderá mudar de tonalidade de acordo com a intensidade do jogo, criando um efeito visual impressionante tanto para quem assiste ao vivo quanto para quem acompanha pela televisão ou streaming. Além disso, há indícios de que o design do uniforme será interativo. Imagine escudos ou elementos visuais que se iluminam com base na movimentação dos jogadores, ou detalhes que contam a história do clube à medida que o time avança em campo. Essa tecnologia ainda é inédita no futebol, mas especula-se que o Flamengo esteja investindo pesado para ser o primeiro a lançar algo nesse nível. Outro ponto que circula nos bastidores é a sustentabilidade do projeto. O uniforme poderia ser produzido com materiais recicláveis e de baixo impacto ambiental, reforçando o compromisso do Flamengo com o futuro, algo que cada vez mais atrai investidores, patrocinadores e torcedores conscientes. A ideia seria criar uma peça que não apenas represente o clube, mas também se destaque como exemplo global de inovação esportiva. E não para por aí. A especulação mais ousada indica que o uniforme de 2026 poderia incluir elementos digitais integrados, como QR codes camuflados no tecido, que permitiriam aos torcedores acessar conteúdos exclusivos, curiosidades históricas, bastidores de treinos e interações com jogadores em tempo real. Imagine escanear a camisa e ser transportado para uma experiência imersiva no mundo do Mengão. Os detalhes sobre cores e padrões também prometem revolucionar a tradição rubro-negra. Alguns rumores sugerem que o uniforme alternativo poderia ter um efeito degradê futurista, com transições entre vermelho, preto e dourado, remetendo à história do clube e ao mesmo tempo projetando o Flamengo para o futuro global. A camisa titular, por sua vez, manteria o clássico vermelho e preto, mas com cortes, texturas e releituras que jamais foram vistas. No aspecto marketing, a especulação é ainda mais ambiciosa. A ideia seria lançar o uniforme globalmente, antes mesmo da temporada brasileira, em um evento digital interativo, com transmissão simultânea para milhares de torcedores ao redor do mundo. Imagine a nação rubro-negra participando de uma experiência global, com interação ao vivo, conteúdos exclusivos e até votações sobre detalhes do design. E o impacto esportivo? Um uniforme revolucionário não é apenas estética, ele pode influenciar o desempenho. Materiais ultraleves, respiráveis, que regulam a temperatura corporal e reduzem fadiga, aliados a design ergonômico e tecnológico, poderiam colocar o Flamengo à frente de qualquer concorrente no Brasil e até na América do Sul, criando vantagem física e psicológica sobre os adversários. Torcedor, também circula a ideia de que o uniforme de 2026 terá elementos de realidade aumentada. Quem comprar a camisa oficial poderia usar um aplicativo para ver animações, efeitos e até experiências de jogo em AR, trazendo a sensação de estar dentro do estádio, mesmo assistindo de casa. Essa tecnologia colocaria o Flamengo em outro nível, transformando torcedores em participantes ativos da experiência esportiva. E como a nação rubro-negra reagiria? A expectativa é de que o lançamento cause explosão de engajamento, viralizando nas redes sociais, mobilizando fãs no Brasil e no exterior e atraindo a atenção da mídia internacional. Não é exagero dizer que, se confirmado, o uniforme de 2026 poderia ser comparado a grandes lançamentos globais de marcas de moda e tecnologia. Outro ponto fascinante é a possibilidade de integração com patrocínios e ativações digitais. Imagine patrocinadores globais usando a camisa como plataforma de marketing interativo, criando campanhas que se conectam diretamente com torcedores por meio de tecnologias avançadas. Isso transformaria o Flamengo em pioneiro na união de esportes, tecnologia e marketing de ponta. A especulação vai ainda mais longe. Alguns rumores indicam que o uniforme poderia ter sensores internos, monitorando dados de desempenho dos jogadores, como frequência cardíaca, intensidade de corrida e temperatura corporal, transmitindo essas informações em tempo real para a comissão técnica e até permitindo que torcedores vejam estatísticas em aplicativos oficiais. E claro,
O uniforme não seria apenas para os jogadores. A linha de produtos para torcedores também promete inovação. Camisas com detalhes interativos, tecidos tecnológicos e experiências digitais integradas, transformando cada compra em uma experiência única. A ideia é criar um vínculo ainda mais forte entre o clube e a torcida, reforçando a identidade rubro-negra de forma inédita. Agora vamos explorar todos os detalhes especulativos, desde materiais e cores até eventos globais de lançamento e impactos no desempenho do time e na nação rubro-negra. Começando pelos materiais, a especulação é de que o uniforme será produzido com tecidos inteligentes de última geração. Imagine fibras que regulam a temperatura corporal, se adaptam à intensidade do jogo e até absorvem impacto físico, ajudando na recuperação muscular dos jogadores durante e após as partidas. O uniforme também poderia ser ultraleve, respirável e resistente à chuva e ao sol intenso, garantindo conforto máximo em qualquer estádio, seja no Brasil ou no exterior. Além disso, torcedor, circula a ideia de que o uniforme terá camadas invisíveis de proteção e sensibilidade. Elas poderiam monitorar movimentos, intensidade de corrida e outros dados de performance, transmitindo informações em tempo real para a comissão técnica. Imagine a tecnologia de ponta sendo aplicada em cada treino e partida, criando vantagem competitiva para o Mengão e colocando o Flamengo na vanguarda do futebol global. No aspecto visual, os rumores indicam cores dinâmicas, que podem mudar sutilmente com o ângulo da luz, criando efeitos de degradê entre vermelho, preto e dourado. Alguns detalhes holográficos poderiam destacar o escudo, as estrelas e símbolos históricos do clube, permitindo que cada partida seja uma experiência visual única, tanto no estádio quanto na televisão ou streaming. O uniforme alternativo, por sua vez, poderia explorar cores futuristas e cortes inovadores, reforçando a identidade do clube e ao mesmo tempo surpreendendo torcedores e adversários. A interatividade digital também promete revolucionar. QR Codes camuflados no tecido poderiam liberar conteúdos exclusivos sobre a história do Flamengo, bastidores, entrevistas com jogadores e experiências de realidade aumentada. Imagine escanear a camisa e ter acesso a animações de gols históricos, replays imersivos ou até desafios virtuais que conectam torcedores de todo o mundo. Esse tipo de inovação transforma a camisa em uma plataforma de entretenimento global. Outro ponto fascinante é a sustentabilidade. O uniforme de 2026 poderia ser produzido com materiais recicláveis, de baixo impacto ambiental, reforçando a responsabilidade social do Flamengo. Essa estratégia não apenas atrai torcedores conscientes, mas também coloca o clube como referência mundial em inovação sustentável no esporte, algo que até os maiores clubes europeus ainda estão explorando em escala limitada. No aspecto de marketing, o lançamento seria global. O Flamengo poderia organizar um evento digital interativo, transmitido simultaneamente para milhares de torcedores em todo o planeta. A experiência poderia incluir votações sobre detalhes do design, interação ao vivo com jogadores, conteúdos exclusivos e transmissões em realidade aumentada. Imagine milhões de torcedores participando, criando engajamento nunca antes visto e transformando o uniforme em fenômeno mundial antes mesmo de estrear em campo. E o impacto esportivo não seria apenas visual. Materiais tecnológicos, design ergonômico e ajustes de performance poderiam reduzir fadiga, melhorar deslocamento em campo e até otimizar o condicionamento físico dos atletas. Isso significa que o uniforme não seria apenas bonito ou interativo, mas também funcional, contribuindo diretamente para o desempenho do Flamengo em campo, especialmente em jogos decisivos e torneios internacionais. A especulação vai ainda mais longe. Elementos de realidade aumentada e gamificação poderiam permitir que torcedores acompanhassem estatísticas dos jogadores, efeitos visuais do estádio e até interações digitais em tempo real. Cada torcedor poderia, por exemplo, ver dados sobre velocidade, distância percorrida e intensidade dos atletas durante a partida, conectando o público à performance do time como nunca antes. No campo de influência global, o uniforme revolucionário poderia abrir portas para parcerias internacionais. Empresas de tecnologia, moda e entretenimento poderiam investir em ativações e campanhas globais, aproveitando a força da nação rubro-negra e a visibilidade do Flamengo no exterior. Isso transformaria o clube em referência não apenas no futebol, mas também em inovação esportiva, marketing digital e experiência do torcedor. Outro ponto a ser considerado é a identidade cultural. Apesar de toda a inovação tecnológica, o uniforme manteria elementos históricos do Flamengo, como o escudo, as estrelas e o clássico vermelho e preto. A ideia seria unir tradição e futuro, mostrando que o clube respeita sua história enquanto projeta uma visão inovadora e global. E como a nação rubro-negra reagiria?
Provavelmente, com entusiasmo extremo. O engajamento nas redes sociais explodiria, as vendas de uniformes oficiais aumentariam de forma histórica e a imagem do Flamengo no exterior seria reforçada. Torcedores internacionais começariam a enxergar o Mengão como referência de inovação no futebol, enquanto os brasileiros sentiriam orgulho de ver seu clube ditando tendências globais. Além disso, o uniforme revolucionário poderia integrar patrocínios estratégicos, criando oportunidades de marketing nunca antes vistas. Marcas poderiam explorar a tecnologia interativa, a realidade aumentada e o design futurista para campanhas globais, ampliando receita e visibilidade do Flamengo. Essa seria a união perfeita entre esporte, inovação e negócios, elevando o clube a um patamar global. No futuro próximo, o uniforme de 2026 poderia se tornar um ícone cultural, semelhante aos lançamentos históricos de marcas de moda ou tecnologia. Seria uma camisa que vai além do futebol. Ela representa identidade, inovação, história e ambição global do Flamengo, conectando torcedores de todas as partes do mundo em uma experiência única. Para fechar, torcedor rubro-negro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A nação está prestes a testemunhar uma revolução histórica, onde o Flamengo não será apenas um gigante do futebol brasileiro, mas um referencial mundial de inovação esportiva, design e tecnologia. O uniforme de 2026 promete ser muito mais do que uma camisa. Será um marco na história do clube e um símbolo da força, criatividade e paixão rubro-negra.